chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, sublinha essa palavra, 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheios de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. 7 e último, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra do Senhor. Pai, queremos tributar honras e glórias ao vosso nome. Obrigado, Deus dos céus, por nos concederes essa graça, essa oportunidade de estarmos na tua presença. Consagramos, dedicamos nas tuas santas e poderosas mãos a tua palavra. Usa-me, Senhor, como o Senhor quer. Pai, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu seja uma flecha nas tuas mãos, de tal modo que a tua palavra encontre lugar em nossos corações e produza fruto, despertamento para uma vida com Deus. Em nome de Jesus eu oro com fé. Amém. Pode tomar o teu assento, graças a Deus. Quero agradecer também a Deus pelo esforço que cada um de vocês fizeram para estarmos juntos nesta manhã de frio. Muitos não conseguiram acordar porque o Lubango está com 8 graus. Mas pela tua coragem e bravura você conseguiu chegar. Amém ou não amém? Ok, o nosso tema hoje é o tema central, em busca da ovelha perdida. Eu vou fazer o esforço de falar pausadamente para você tomar nota, porque eu creio que essa mensagem é muito importante. Essa mensagem vai te ajudar a entender o porquê nós decretamos 60 dias de evangelismo intenso. Amém? Graças a Deus. Estamos diante de um livro, um evangelho que foi escrito pelo Dr. Lucas, o médico pessoal do apóstolo Paulo e companheiro de suas viagens missionárias. Lucas, ele escreveu este evangelho com o propósito de mostrar Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Eu gostaria que no final dessa mensagem o irmão, a irmã pudesse entender que das 100 ovelhas, perdeu uma, precisamos deixar as 99 no aprisco e irmos atrás da ovelha que se perdeu. Amém? Das 100 ovelhas, precisamos entender a necessidade de deixarmos as 99 no aprisco e irmos à procura da ovelha que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 1 e 2, o texto diz: e chegavam-se a ele quem? A Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Na consciência dos fariseus e dos escribas, eles achavam que Jesus, sendo Deus, justo, não poderia estar ao lado dos pecadores. Eles ficaram indignados porque viram Jesus a falar, a conversar com os pecadores. Mas uma coisa eles precisavam saber, quem? Os fariseus e escribas, eles precisavam saber que Jesus não veio para os bons, Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os maus,
Jesus veio para os injustos. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para aqueles que não ouviram ainda falar de Jesus. Aleluia. Quando os escribas, quem são os escribas, pastor? Os escribas e os fariseus eram dois grupos religiosos naquele tempo, muito conhecidos. Tanto um como o outro, eles se consideravam, digamos assim, os legisladores de Israel. Eles se consideravam os mestres da lei. Eles se consideravam os conhecedores da lei de Moisés, pois eles eram as pessoas responsáveis por ensinarem ou para pregarem a lei de Moisés. E quando eles viram Jesus a conversar com os pecadores, eles ficaram indignados, ficaram chateados. Mas eu sempre digo que não é o peixe que vem ao encontro do pescador, mas é o pescador que vai ao encontro do peixe. Amém ou não amém? Se nós quisermos pescar, nós não podemos esperar que o peixe venha ao encontro do pescador, mas é o pescador que vai ao encontro do peixe. É isso que Jesus fez. Jesus, ele identificou o seu público-alvo, e o que ele fez? Jesus foi ao encontro dos pecadores. Jesus foi ao encontro dos publicanos. Jesus foi ao encontro daqueles que precisavam ouvir. E Jesus, no meio deles, começou a falar a respeito do reino do seu Pai. Começou a falar a respeito do reino de Deus. Infelizmente, os escribas e os fariseus, quando viram Jesus a falar com os pecadores, a falar com os publicanos, eles ficaram indignados, eles ficaram tristes. Eles, por outras palavras, estavam a dizer que não, Jesus tinha que falar conosco e não com esses homens, porque esses homens são pecadores, esses homens são indignos. Mas Jesus respondeu-lhe e lhes contou a seguinte parábola, versículo 3 em diante. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, vê bem, no deserto, o quê? As 99, e não vai após a perdida até que venha quê? Achá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que me chama a atenção nesse texto é que o texto não está a dizer que aquele pastor deixou as ovelhas, as 99, no aprisco, no curral. Não. O texto está a dizer que o pastor deixou aonde as ovelhas? Vamos ler. Onde é que o pastor deixou as ovelhas? No deserto. Isso chama a minha atenção. Por que chama a minha atenção, pastor? Olha só. Pensa comigo. O pastor no grego, poimen, significa o que, pastor? Pastor é um guia. Pastor é um apacentador. Pastor é um sustentador. Pastor é o guarda do rebanho. Pastor é o homem que cuida o rebanho e faz quê? E alimenta o rebanho. O pastor é alguém que tem a responsabilidade de guiar as ovelhas, tem a responsabilidade de cuidar as ovelhas, tem a responsabilidade de proteger as ovelhas e tem a responsabilidade de fazer o quê? Alimentar o quê? As ovelhas. Agora, pensa comigo, aquele pastor, diz a Bíblia, ele tinha 100 ovelhas. Ele tira as 100 ovelhas do seu aprisco, do seu curral, e leva as ovelhas para o deserto, para alimentar as ovelhas. Aleluia. Os irmãos sabem que quando um pastor leva as ovelhas ao deserto para ir alimentar as ovelhas, ele leva duas coisas indispensáveis. Primeiro, o pastor tem que levar o seu cajado, o burrinho na mão, para que no caso de um animal feroz querer atacar as suas ovelhas,
ele vai proteger, vai guardar o rebanho. Ponto 2, ele tinha que levar também um cão para lhe auxiliar, né, a lhe proteger. Agora pensa, por que o pastor levava o cajado e também levava o seu cão? Era para proteger o rebanho. Aquele homem, diz a Bíblia, aquele pastor, ele, ao pastar as ovelhas, ele percebeu que uma das ovelhas se extraviou, perdeu. O homem vai contar, ele tinha 100 ovelhas, ele vai contar 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98, 99 e vê, está a faltar uma. O homem para, ele não leva as ovelhas no aprisco, no curral. Onde é que ele deixou as ovelhas? No deserto. Ele deixou as ovelhas onde? No deserto. Pensa comigo. Pensa só comigo, irmãos. Deserto é um lugar perigoso. Deserto é um lugar de animais ferozes. Deserto é um lugar onde um pastor não poderia deixar as suas ovelhas. Mas, veja só, aquele homem está a mostrar um grande amor que ele nutria pelaquela ovelha que se perdeu. E ele coloca em risco 99 ovelhas, deixa no deserto, e ele vai à procura de uma ovelha que se perdeu. Aleluia, aleluia. A minha pergunta é, meus irmãos, por que aquele homem deixa as 99 no deserto, em perigo, aleluia, só para ir atrás de uma ovelha que se perdeu? Isso não te chama atenção? Aleluia. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sim, ele deixa as 99 em perigo de ser roubado. Deixa as 99 em perigo de serem devorados pelos animais ferozes. Aleluia. E ele vai à procura de uma ovelha que se perdeu. Toma nota. Em Israel, um homem que tivesse 100 ovelhas era considerado um homem próspero, um homem rico. Não era fácil você ter 100 ovelhas. Aleluia. E sabe o que me veio na mente? Se ele tinha 100 ovelhas, perdendo uma, aquele homem podia dizer, não, ainda tenho quantas? 99. Não preciso abandonar as 99, porque com 99 ovelhas eu ainda estou bem. Mas aquele homem, o que ele vai fazer, pastor? Ele deixa as 99 para ir à procura de uma ovelha que se perdeu. Ovelha, na Bíblia Sagrada, ovelha, significa o que, pastor? Significa um cordeiro, significa um gado pequeno. E agora pensa comigo, conforme eu disse, aquele homem era um homem rico, era um homem bem sucedido. Mas ele deixa as 99 para ir procurar apenas uma ovelha que se perdeu. Quando eu estava a analisar esse texto, sabe o que me veio na mente, irmãos? Aquela ovelha perdida não era uma ovelha qualquer. Fala no teu irmão. Aquela ovelha não era uma ovelha qualquer. Aquela ovelha não era cabrito. Yeah. Aleluia. Aleluia. Não era uma ovelha qualquer. Agora deixa só, vou te descrever as qualidades de uma ovelha, para que aquele pastor abandonasse 99 para ir procurar aquela que se perdeu.
Primeiro, uma ovelha normal, ovelha, por isso é que eu disse, não era cabrito, mas era quê? Não era cabrito, mas era o quê? Uma ovelha, toma nota, aleluia. Uma ovelha, ela possui gordura valiosa. Ovelha, ela tem gordura de muito valor. Aleluia. Ponto número 2. Uma ovelha, ela dá leite e alimenta o seu pastor. Estamos? Uma ovelha, não estou a dizer cabrito, estou a dizer o quê? Ovelha. A ovelha faz o quê? Ela dá leite e alimenta o seu pastor. Alimenta o seu dono, nesse caso. Ponto número 3. Uma ovelha de verdade, ela serve para diversos tipos de sacrifício. Antigamente, no tempo da lei de Moisés, quando alguém cometesse pecado, ele pegava 2 ovelhas. Amém ou não amém? Eu disse o quê? Ele pegava 2 ovelhas. Uma das ovelhas, quando ele chegasse no sacerdote, o sacerdote tinha que fazer o sacrifício da purificação. O que o sacerdote fazia, pastor? Ele pegava na ovelha e colocava as mãos sobre a ovelha, e o pecado que aquele homem cometeu recaía sobre a ovelha. Ele dizia assim: o adultério que esse homem cometeu recai sobre o animal. E ele chamava o levita, que era o seu auxiliar, pegava no animal, era levado no deserto e abandonado lá. Por quê, pastor? Porque no deserto não tem água, no deserto não tem alimento. O que ia acontecer com aquele animal? Ele andava, não encontrando água, não encontrando capim para comer, acabava por morrer no deserto. A outra ovelha, o sacerdote esfolava o animal e ele cortava o animal ao meio, dividia. Uma parte da carne da ovelha, ele cortava em metadinhas e colocava por cima do altar, ok? Colocava por cima do altar, colocava as especiarias e ele orava e Deus mandava o fogo do céu, consumia aquele sacrifício. E aquele cheiro subia aos céus. Se agradasse a Deus, o pecado daquele homem era perdoado. A outra parte da carne do animal servia para o sustento ou alimento do próprio sacerdote. Amém ou não amém? Então, começa agora a pensar comigo. Por isso é que eu disse que aquela ovelha que se perdeu não era uma ovelha qualquer. Por quê, pastor? Porque aquela ovelha tinha gordura. Ponto 2, aquela ovelha dava leite. Ponto 3, aquela ovelha servia para quê? O sacrifício do sacerdote. Ponto 4, a ovelha com a sua pele, ela provia vestuário para o seu dono. A ovelha é um animal que a sua pele cresce muito. De tempo em tempo, o dono, nesse caso o pastor, ele com a tesoura diminuía a pele do animal. Com aquela pele, ele fazia cobertor, fazia manta, fazia casaco. Parte desses utensílios era para o seu uso pessoal e outra parte ele vendia para tirar o sustento dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 5. A ovelha, com a sua fertilidade, ela se multiplicava e dava ao pastor aquilo que ele precisava. Ponto número 6 e último, a ovelha é um animal muito manso, um animal muito humilde. A ovelha não é como o cabrito.
Você, para pastar cabrito, o cabrito tem que ficar em frente e você atrás com o burrinho. Mas a ovelha é diferente. O pastor passa em frente, chama, faz um sinal ou toca um sino. A ovelha ouve a voz do pastor e faz o quê? E segue. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor percebeu, não, a minha ovelha perdeu. A minha ovelha que dá leite perdeu. A minha ovelha que dá vestimenta perdeu. A minha ovelha que me dá gordura perdeu. A minha ovelha que dá leite, que você pode fazer queijo, pode fazer e outras coisas mais, perdeu. Aquele pastor, o que ele fez, pastor? Ele deixa as 99 em risco para procurar a ovelha que dava o sustento do seu pastor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. Por outras palavras, queridos e amados no Senhor, aquele pastor, para deixar as 99 e procurar uma, é porque aquela ovelha não era uma ovelha. Não era uma ovelha qualquer. Pergunta ainda no teu irmão, que tipo de ovelha você é? Não, lhe pergunta mesmo, que tipo de ovelha você é? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem deixa as 99 para ir à procura apenas de uma. Queridos, o rebanho, eu dizia no domingo passado, evangelização não é vaidade. Evangelização não é porque nós queremos só que a igreja enche, não. Evangelização é o que, pastor? É irmos ao encontro da ovelha que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o teu irmão, o teu primo, o teu amigo, o teu vizinho, o teu colega, é esta ovelha que está perdida. Como assim, pastor? Sim, porque Romanos capítulo 3, no verso 23, o que vai dizer Paulo? Porque todos pecaram. Por outras palavras, todos se extraviaram. Aleluia. Todos pecaram e estão o que, pastor? Estão destituídas, estão caídas, estão distantes de Deus. Quer dizer que o homem pecador, ele se afastou de Deus. E nós precisamos entender que Jesus, no fim, ele vai dizer o que no versículo número 7, o que disse Jesus no versículo 7? Lucas capítulo 15, verso 7, ele vai dizer o que, pastor? Ele vai dizer assim: digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento. Quem são esses justos que não necessitam de arrependimento? São os fariseus e os escribas, que quando viram Jesus a evangelizar, ficaram chateados, ficaram tristes, ficaram indignados, mas Jesus vai lhes dizer assim: olha, eu não vim para vocês que já conhecem a lei, não, eu não vim para vocês os justos, eu vim para os pecadores, eu vim para os publicanos, eu vim para aqueles que estão mergulhados na prostituição, no álcool, na feitiçaria, na bruxaria, na macumba. Eu vim para buscar e salvar a ovelha que está perdida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E quando nós falamos de ovelha perdida, pastor, quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida, com certeza, são aquelas pessoas muito próximas de nós, que nós às vezes olhamos e não percebemos que essa pessoa precisa ser alcançada. Aleluia. Nós precisamos fazer o que, pastor? Deixar as 99 e irmos ao encontro da ovelha que se perdeu. Aleluia. A minha pergunta na manhã do dia de hoje é: quem está aqui que na família não tem um tio, na família não tem um irmão, na família não tem uma tia, um avô, que é ovelha perdida?
Quem está aqui que não tem familiar que é uma ovelha perdida? Levanta a mão, quero ver. Todos nós na nossa família já somos salvos, amém? Já somos salvos, né? Não é verdade? Não. Então por que nós não conseguimos ir ao encontro das ovelhas perdidas? Por que nós não conseguimos fazer isso? Aleluia. Sim, por que nós não conseguimos evangelizar? Por que nós não conseguimos deixar as 99? Por quê, pastor? Porque muitas vezes, quando nós nos convertemos, ficamos preocupados em nos cuidarmos entre nós, irmãos da igreja, e nos esquecemos que nós temos muita gente para trazermos na casa do Senhor. Aleluia. É verdade, irmão. Muitas vezes até, quando nós nos convertemos, deixamos de visitar os nossos familiares. Não é verdade? Não, aqui não é assim, amém? Aqui não é assim. Muitas vezes, depois que nós nos convertemos, achamos que o nosso primo, o nosso irmão, como não é crente, já deixo de lhe dar confiança. Agora só ando já com o irmão da igreja, a irmã da igreja, já não só falamos já coisa de Deus, porque o primo, como bate umas negola, aquela ali não presta. Aleluia. Mas não. Nós precisamos ir ao encontro da ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui o versículo 4 até o versículo 6. Verso 4 até o versículo de número 6. Versículo 4 até o versículo 6. O que é que diz, pastor? Diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, o que é que ele faz, pastor? A põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, veja só, o que é que ele faz? Reúne ou convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos que? Comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas. Ele perde uma e ele vai, entra, sobe e desce pelas montanhas, sobe e desce pelos vales, entra pelo deserto, ele vai procurando. Quer dizer, ali onde ele pensava que vou encontrar, chegava, não encontrava. Mas aquele homem não desistiu. Falando, irmão, não desistiu. Para dizer o quê, pastor? Escuta, existem pessoas para se converter, dão muito trabalho. Mas também quando se converter, vou te dizer, quando se converter, existem pessoas, você lhe convida hoje, não aceita. Você lhe convida amanhã, não aceita. Você faz de tudo, não aceita. Mas quando ele um dia decidir que agora eu vou, até você que te encontraram na igreja, ele vai te ultrapassar. Até você mesmo que já está na igreja há muito tempo, vai já começar a vir. Você também não precisa estar todos os dias na igreja. Não está vendo eu só vou nos domingos. Amém? Por quê? Porque existem pessoas, quando elas decidem, então, agora eu vou andar com Jesus, você vai pensar, uau, o que está acontecendo com essa pessoa? Por quê, pastor? Ela até pode dar trabalho. Essa ovelha deu muito trabalho ao pastor para ser encontrado. Louvado seja o nome do Senhor. Deu muito trabalho para ser encontrado. Mas quando o pastor encontrou, o que chama a minha atenção no texto é o que, pastor? Veja só, aquele pastor, versículo de número 5. E achando-a, o que o pastor fez? Pôs sobre o quê? Os seus ombros, com alegria, com júbilo. Oh, meu Deus do céu. O que eu também aprendo aqui nesse versículo? Que nós, ao convidarmos alguém para vir à igreja, nós também temos que ser a pessoa que vamos fazer o quê? Vamos lhe ajudar a caminhar com Deus. Aleluia. Aquele pastor andou, procurou. Quando ele encontrou a ovelha, o texto não diz, mas eu acredito, ele encontrou a ovelha cansada, encontrou a ovelha exausta,
encontrou a ovelha ferida. Aleluia. Encontrou a ovelha com alguns problemas. Porque o facto do pastor pegar nela e lhe colocar sobre os ombros quer dizer que ela não conseguia quê? Andar. Aleluia. Não conseguia andar. O que eu estou a querer dizer, pastor? Quando a pessoa vem para a igreja, muitas delas vão vir feridas. Muitas delas vão vir cansadas, sem força, sem vigor. E você, que é o pastor, que é a pastora que ele evangelizou, que ele trouxe para a igreja, você vai ser a pessoa que vai lhe pegar e vai lhe ajudar a caminhar. Aleluia. E o texto está a dizer que aquele pastor fez isso com quê? Com júbilo, com alegria. Quer dizer, às vezes o que nós também vemos na igreja é o quê, pastor? Nós convidamos alguém, trazemos alguém para a igreja e somos nós mesmos que, com o comportamento de Jonas. Alguém já leu o livro de Jonas? Quando Deus mandou Jonas a Nínive, ele primeiro não quis ir. Não quis ir. Mas Deus lhe fez ir parar na barriga do peixe. E ele lá se arrependeu e disse, agora eu vou. Mas quando ele vai, ele pensou que ia chegar lá e ele ia pregar, o povo não ia se converter. Amém? Só que quando ele chega lá em Nínive, até o rei de Nínive se converteu. Porque o rei decretou um jejum nacional. Até os animais não comiam. Porque eles entenderam, eles viram o nível de pecado que eles estavam mergulhados. O povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, o próprio Jonas ficou triste ao ver o povo adorar ao ser. Também tem muita gente na igreja assim. Quando ele traz alguém na igreja e vê que o irmão está a dar passos, a irmã está mesmo a vir bem, depois você começa mais a vir, olha, cuidado então. Aqui então na igreja não está a me ver eu. Você não está a me ver, eu aqui só sento. Eu, da filha de Sara. Eu. Fala comportamento de Jonas. Jonas ficou mais triste quando a árvore que lhe dava sombra secou do que ver o povo a se arrepender. Aleluia. Tem muita gente na igreja assim, com esse tipo de comportamento. Quer dizer, quando ele vê que o irmão ou a irmã se converteu e está dando mesmo passo, começa a trazer conversas. Cuidado então com essa irmã. Cuidado então. Aleluia. Amém ou não amém? Aleluia. Mas esse pastor está a nos dar um exemplo que ele pegou na ovelha. Primeiro, quando ele achou a ovelha, manifestou a sua grande alegria. Ele pega na ovelha e coloca sobre os seus ombros. E ele chega na sua casa, chama os vizinhos, chama os amigos e vai dizer, olha, venham, alegrem-se comigo, vamos dar uma festa. Por quê, pastor? Porque essa minha ovelha que estava perdida, agora foi achada. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós precisamos de fazer isso, sim. Quando o pastor achou a ovelha perdida, ele cuidou dele, ele alimentou, ele curou as feridas. Sim, ele fez de tudo. Por quê, pastor? Porque ele percebeu a necessidade de cuidar daquela ovelha. E o texto, para terminar, no versículo 7, ele vai dizer o que, pastor? Ele vai dizer, digo-vos que assim haverá alegria onde? Nos céus, por um pecador que faz quê? Que se arrepende. Escuta, meus amados irmãos, uma igreja de verdade, uma igreja séria, uma igreja evangelística, é aquela igreja que se preocupa em ir ao encontro da ovelha perdida. Por quê, pastor? Cada ovelha que é alcançada, diz a Bíblia, haverá festa
nos céus. Haverá alegria nos céus. O que eu estou a dizer, pastor? Eu estou a querer dizer que, amados irmãos, não podemos fazer os céus entrar em silêncio. A igreja tem que promover festa no céu. Tem que promover alegria no céu. Só haverá festa no céu. Só haverá alegria no céu quando eu e você entendermos que temos a obrigação de irmos à busca da ovelha perdida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Escuta, meu querido. Toda pessoa que não evangeliza, lhe repara só, não tem alegria. Não tem alegria. Podemos falar mesmo? Podemos falar mesmo? Ah, irmãos. Quando você está a evangelizar, você está a gerar filhos. Eu disse, você está a gerar filhos. Você está a gerar filhos. Irmãos, deixa que eu vou lhe dizer. Deixa que eu vou lhe dizer. Um homem, uma mulher, você pode casar, se você não gerar filhos, você não vai ter alegria. Sim ou não? Estou a vos perguntar, sim ou não? Quando um crente está na igreja, não evangeliza, não tem alegria. Por quê, pastor? Não está a gerar filhos. Agora a minha pergunta, você quer continuar assim? Fala no teu irmão, eu não vou continuar assim. Eu não vou continuar assim. Porque eu vou gerar filhos na fé. Sim, fala isso com fé. Fala isso eu vou gerar filhos na fé. É exatamente, meus amados irmãos. Aquilo que eu sempre falo, irmão. Você tem que olhar à tua direita. Olha à tua esquerda. Olha atrás. Olha à frente. Você vê, está lá o irmão. Está lá a irmã fulana. Agora, quando você está na igreja e não evangeliza, você olha à esquerda, olha à direita, nada. Olha atrás, nada. Olha à frente, só estás a ver o pastor. Aleluia. Você tem que evangelizar, meu querido. Você tem que evangelizar. Por quê, pastor? Eu vou falar disso ao longo desses meses. A coroa de gozo, a coroa de alegria, é uma coroa que vamos receber quando a igreja for arrebatada, por causa das pessoas que você evangelizou. Quer dizer que quem não está a evangelizar, você vai chegar no céu, vai receber outro tipo de coroa, mas a coroa de gozo, a coroa de alegria, você não vai receber. Então começo a ver que alguns irmãos aqui na terra já vivem tristes. Quando chegarem no céu vão continuar tristes. Aleluia. Que na terra já não tem alegria. Quando chegar no céu também, está chegar lá, também não tem que alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de despertarmos, é tempo de irmos ao encontro da ovelha perdida. Olha na tua família, olha nos teus amigos, olha nos teus vizinhos, olha nos teus colegas, e você vai ver ovelhas perdidas. Você vai ver ovelhas perdidas. Há muita gente, estávamos a falar anteontem com a mamãe, ela disse, pastor, eu entrei num sítio, fui trançar o cabelo num sítio, e as conversas que eu ouvia, as moças, conforme falavam, conforme elas falavam sobre vida sexual, ela disse, olha, eu nunca pensei que tem pessoas que vivem assim.
Irmãos, o mundo está perdido. O mundo está caminhando para, irmãos, o seu final. A igreja precisa fazer o máximo possível. Irmão, nós temos que levar o maior número possível de pessoas para Deus. Por quê, pastor? Porque o diabo também está a trabalhar, os agentes do diabo estão a trabalhar de dia e de noite. Nós que somos os agentes de Deus, também não podemos parar. Vamos trabalhar dia e noite para levarmos o maior número possível de pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fala um teu irmão, é tempo de evangelizar. É tempo de reproduzir. É tempo, irmão, nós temos que entender isso. É tempo, temos que acordar, irmão. Temos que acordar, temos que ir ao encontro. Por isso, amados irmãos, nesses 60 dias de evangelismo intenso, nós não podemos terminar e você, depois dos 60 dias, não ter ninguém aqui que você que convidou. Não, irmão, isso vai ser uma falha muito grande. Nós terminamos os 60 dias e você não conseguir trazer ninguém, vai ser uma falha muito, mas muito grande. Por isso, cada domingo, você está sendo desafiado. Eu disse, cada domingo, você está sendo desafiado, está sendo desafiada a fazer o que, pastor? A ir ao encontro da ovelha perdida. Convida a ovelha perdida. Traga a ovelha perdida. Traga ela nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou a terminar. A maior alegria nos céus quando um pecador se arrepende do quê? Por 99 justos. Olha só, Jesus está a dizer assim, irmãos. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Mas, quando você tem 99 justos, 99 crentes, que já não precisam de arrependimento, nos céus não tem festa. Estou a dizer, irmão, nós aqui sentados, não estamos a dar alegria lá nos céus, sabem disso? Não estamos. A alegria nos céus é resultado de quê? Conversão. Não é resultado de pessoas sentadas na igreja. Não, não é. É resultado de conversão. É resultado de trazermos os pecadores aos pés do nosso Senhor Jesus. Por isso, meus amados, assim como aquele pastor, aleluia, hoje, muitos cristãos deixaram de ser o que, pastor? Deixaram de ser a ovelha que se perdeu. Nós precisamos de ir ao encontro da ovelha que se perdeu. Nós não podemos ser apenas as 99, não. Nós temos que ser o pastor que vai à procura da ovelha que se perdeu. Louvado seja Deus. Sim, temos que ir ao encontro delas. Vamos buscar as ovelhas. E às vezes, irmão, a ovelha perdida está bem dentro da nossa casa. Vou falar morar devagar. Está bem dentro da nossa casa. Aleluia. A mãe está aqui. Né? Make-up é make-up. Unha é unha. Sapato é sapato. Vestido é vestido. Mas em casa os filhos estão perdidos dentro das nossas casas. Aleluia. É? Nossos filhos estão perdidos dentro das nossas casas. Não é fora, não. Estão perdidos dentro das nossas casas. Irmão, eu falei isso aqui no domingo passado, hoje eu vou repetir. Irmãos, muitos de nós estamos a brincar com o inferno. Estamos a brincar com o inferno. Estamos a brincar com o inferno.
Estou a dizer, muitos de nós estamos a brincar com o inferno. Estamos a pensar que o inferno não é história de carochinha. O inferno é real, meus amados irmãos. E vou te dizer, ai de você, que o teu marido for para o inferno. Ai de você que tua esposa for para o inferno. Ai de você que os teus filhos forem para o inferno. Nós estamos a brincar com essa realidade, irmão. Quer dizer, no tempo dos apóstolos, eles faziam de tudo para levarem os familiares aos pés de Jesus. Mas hoje nós estamos muito relaxados. Por exemplo, quando você vai na Bíblia, você vai perceber que o Evangelho é familiar. O Evangelho é familiar. O Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, era quem, pastor? Era filho de Maria de Jerusalém, ok? E sobrinho de Barnabé. Família. Mas hoje, muitos de nós estamos na igreja, irmão, não estamos nem ali. Quando você vai na Bíblia, você vai perceber que Lloyd era mãe de Eunice. Eunice, mãe do pastor Timóteo. Olha só, avó, mãe, neto, eram crentes. Mas nós estamos na igreja, irmão, despreocupado. E hoje, muitos de nós estamos na igreja, não oramos para a conversão das nossas famílias. Não jejuamos para a conversão das nossas famílias. Oramos, pedimos tudo, Senhor, me dá casa, Senhor, me dá carro, Senhor, me dá emprego. Agora, dizer mesmo ainda, hoje não vou comer, vou jejuar pelo meu marido. Esse meu filho que está lá no álcool, hoje não vou comer, hoje o dia é pelo Joãozinho, Senhor, o Joãozinho lhe tira das drogas, nada. Nós isso não queremos saber. Só queremos, Senhor, por favor, o meu negócio, Senhor, me dá emprego. Hoje a nossa oração é uma oração egoísta. Uma oração de orgulho, é tudo só para nós, quer dizer, nós hoje já não temos tempo de orar pelos outros, não, quer dizer, parece que isso até nem faz parte do nosso vocabulário, não, nós já não estamos ali, mas amados irmãos, nós precisamos tirar tempo para orar pela nossa família, aleluia. Porque senão, um dia, quando você... Olha, ontem estávamos numa conversa. Depois de terminarmos a conversa lá no pedido, apareceu uma senhora que disse, pastor Adarias, eu me converti na minha adolescência. Eu fui batizada na Assembleia de Deus. Mas eu deixei de ir à igreja porque um dia nos encontramos. Naquele tempo, nos anos 90, na Assembleia de Deus, mulher meter calça era pecado. O diácono cruza com ela já deu uma calça jeans. Ele perguntou mesmo assim, irmã, você meteu calça? Ela disse, sim, olha, eu estou a fazer um trabalho. Ali mesmo já o diácono lhe disse, olha, já estás na disciplina, só vou já falar com o pastor. E ela também, desde aquele dia, foi para o mundo. E ela disse assim, aquele diácono que me fez desistir da igreja, quando ele chegar lá no céu, vão lhe dizer, vai buscar aquela senhora, só depois você pode vir. Muitos de nós também, irmão, quando chegarmos lá, vão nos perguntar, o teu filho Joãozinho está onde? A tua filha Maura está onde? Senhor, lá isso não vai haver. Aleluia. Vão te dizer, mau servo,
má serva. Você não foi boa serva. Aleluia. Sim, você não foi bom servo. Porque a tua casa foi entregue nas tuas mãos. A tua família foi entregue nas tuas mãos. Cuida da tua casa, cuida da tua família. Cuida da tua esposa, cuida do teu esposo. Irmãos, Paulo fala em Efésios capítulo 5 que o homem é o pastor da sua esposa. A primeira coisa, por isso eu quando vejo às vezes homem, ele está na igreja, a mulher dele não é crente. Eu fico a me perguntar, mas você mesmo é cabeça, você? Você, homem, está na igreja, teus filhos não são crentes. Fico a me perguntar, você mesmo cabeça, você mesmo líder, você és mesmo líder. Você está na igreja, tua mulher não te acompanha. Dá não um toque naquele irmão ao teu lado. Tua mulher não te acompanha. Dá não um toque. Tua mulher não te acompanha. Aleluia. Por quê? Porque o homem tem a responsabilidade de fazer o quê, pastor? Santificar, purificar a mulher, fazendo dela igreja gloriosa sem mácula. Todo homem, no dia do arrebatamento, a primeira pessoa que Deus vai te pedir é a tua mulher. Está onde a tua mulher? Aleluia. Está onde a tua mulher? Senhor, é que ela dizia que é da católica. Deus vai te perguntar, está onde a autoridade de sacerdote que você recebeu? Onde é que você meteu a autoridade de sacerdote da tua família? Irmão, escuta que eu vou lhe dizer. Não é a esposa que tem que trazer o marido na igreja. É o marido que tem que trazer a esposa na igreja. Hoje muitos maridos, as mulheres que estão a lhes trazer na igreja. Não, você que é o sacerdote. Não é a mulher, você é o cabeça. Por isso é que quando um homem casa, a mulher por exemplo, a mulher da Jeová, você é da Assembleia de Deus. Depois do casamento, a mulher tem que te acompanhar, porque você é o cabeça, você é o líder. A mulher era da católica, você casou e da Assembleia de Deus. A mulher tem que acompanhar, isso é automático, isso aqui não é coisa mais, porque ainda vamos sentar para discutir, não sei o que, não. Quando você já é homem, você casou, a mulher que está te levando à igreja dele, significa dizer que você não está se posicionando como cabeça. Por isso é que eu digo, quando o homem que devia ser cabeça, não está ser cabeça, a mulher fica mesmo a cabeça. E ponto final, acabou. Porque quem comanda a casa é quem tem visão e atitude, não é quem é cabeça. Porque muitas vezes você é cabeça, mas não tem visão. Você não se posiciona como cabeça. Então a mulher, embora sendo o pescoço, mas como tem visão, te tira já do lugar da cabeça e ela sobe. Você tem medo de ser cabeça? Sai já do lugar da cabeça. Eu que sou pescoço, pá, sobe como cabeça. Aleluia. Aleluia. Porque não, a minha mulher, eu mesmo já lhe falei, mas ela não quer ouvir. Che! O que é isso, irmão? Isso é brincadeira. Aleluia. Você tem que se posicionar como cabeça, sacerdote da tua família. Quando você vai no livro de Jó, o texto vai dizer que Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Não está a dizer que a mulher de Jó, está a dizer Jó, porque Jó era o quê? Cabeça. A mulher só tem que acompanhar o cabeça. A mulher só tem que acompanhar o que o marido está a dizer. Por isso é que dizem que não se pode colocar a carroça à frente dos bois. Muitos lares está assim. A mulher que é a carroça está à frente. E ele que é o boi está atrás. Fala no teu irmão, isso é desordem. Na casa tem que ter ordem. Aleluia.
Não estou a dizer que a mulher não pode evangelizar o marido, não. Se a mulher se converteu primeiro que o marido, é a mulher que tem que trazer o marido para Jesus. Mas o homem tem que se posicionar como cabeça, como líder. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então começa a ver as ovelhas perdidas que você tem. E toma a decisão. Nesses 60 dias, nós não vamos terminar sem você ir ao encontro dessas ovelhas, alcançá-las e trazê-las para Deus. Estamos juntos? Estamos juntos? Nesta manhã, eu quero lhe convidar, em 3 minutos, 3 minutos apenas, eu quero que você reflita comigo. Começa a buscar, começa a ver as ovelhas que você precisa ir ao encontro delas. Que você precisa procurar, que você precisa buscar. Porque quem procura com certeza acha. Você precisa começar a visualizar. E nesta manhã, você vai fazer uma oração. Eu até vou te desafiar, vou te lançar um desafio. Faz uma lista de pessoas que você pretende alcançá-las. E durante esses 60 dias, você vai orando e vai convidando. Vai orando, vai convidando. Aleluia. Eu disse, durante esses 60 dias de evangelismo intenso, faz uma lista de pessoas, de ovelhas que você acha, ovelhas que estão perdidas, na tua família, nas tuas amizades, nos teus vizinhos, nos teus colegas, que você acha que essas pessoas devem ser alcançadas, ok? Depois, começa a tirar tempo. Ore por elas. Não só ore por elas, mas também faça o quê? Convide-as. Convide essas pessoas. Faça convite. Cada domingo, você não vem sozinho. Convida alguém. Deus vai fazer graça. Porque se Deus colocou isso no coração do seu servo, é porque alguma coisa Deus quer fazer. É porque há uma bênção que Deus quer derramar. É porque sim, alguma coisa Deus vai fazer no meio.